Olá, colegas da odontologia. Estamos de volta com um novo episódio do Odontocast, o podcast do CRO Pará. E hoje, mais uma vez, teremos um convidado especial falando de assuntos pertinentes à nossa profissão, o qual será apresentado pela nossa também apresentadora Penélope Gotardo, conselheira do nosso CRO Pará. Não é, Penélope? Isso, tudo bem, Marcelo? Mais uma vez estamos aqui, né, para dar seguimento aos nossos episódios. E hoje nós temos aqui o professor Armando Lopes Pereira. O professor Armando, ele é especialista em periodontia pela USP, ele é mestre e doutor em implantodontia pela Universidade Federal de Santa Catarina, ele é professor da UFPA, e ele é representante regional da SOBRAP, que é a Sociedade Brasileira de Periodontologia. Tudo bem, professor Armando? Seja bem-vindo ao nosso Odontocast e sinta-se à vontade aqui conosco. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Penélope? Primeiramente, um prazer de estar aqui. Esse convite já tinha sido feito antes. Nós hoje, enfim, conseguimos realizar concretizar. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre que eu puder ajudar o conselho e a nossa odontologia, eu estarei sempre disponível. E vamos em frente. Inicialmente também te agradecer a aceitar esse convite que a gente já vinha trabalhando para que acontecesse, né? Então, vamos começar logo com as perguntas que nós temos para te fazer. Armando, a SOBRAP. Hoje, qual o conceito da SOBRAP, qual a ação que ela faz e desde quando tu estás como representante regional? Bom, Marcelo, eu estou como representante regional, eu acho que desde 2018, se eu não estou enganado. E de lá para cá, 2018 ou 2017, eu não tenho certeza, mas de lá para cá, esses primeiros anos da SOBRAP foram até ruins. A partir de 2019, assumiu o professor Sérgio Kahn como presidente da SOBRAP do Rio de Janeiro e ele revolucionou a nossa sociedade. Ela, graças a Deus, hoje, ela voltou para o patamar que ela nunca deveria ter saído, que da minha época de pós-graduação, a SOBRAP sempre foi uma entidade muito forte, com revista, com eventos grandes, sempre muito respeitado. E depois de uns anos, passaram-se mais de 10 anos, ao meu ver, que ela passou meio esquecida, até a revista foi morrendo, então ela começou a cair muito a qualidade dos serviços de tudo que ela tinha disponível. E, professor, e quais são as perspectivas da SOBRAP com relação à nossa região? Perfeito. A SOBRAP hoje, com o presidente Sérgio Kahn, ela realmente está mudando os panoramas da sociedade. Então, hoje, a SOBRAP pretende fazer um evento regional aqui, que vai ter atividades de palestra, atividades de hands-on e até procedimentos ao vivo dentro da nossa cidade. Nós estamos num trabalho para viabilizar isso ainda este ano, né? E a SOBRAP hoje ela está, graças a Deus, dando muita atenção para as regiões afastadas do centro, sul e sudeste, né? Essa semana que vem a SOBRAP já estará fazendo um evento que ao meu ver, um dos primeiros eventos da odontologia nacional, que vai se chamar Pério por Elas. Esse evento vão ser só palestrantes mulheres. Por causa da Semana da Mulher, né? Agora em março, será 8. A semana que vem. Que maravilha. Nós teremos, as vagas estão lotadas, a feira lotada, um evento que vai acontecer no Nordeste. Então vai ser longe do sul e sudeste. Qual cidade? Recife, se não me engano. Mas está sendo divulgado já está lotada as vagas. Já, que maravilha. As vagas estão praticamente lotadas, a feira toda vendida, tá? E eu acho que vai ser um evento muito interessante, porque a SOBRAP tem uma comissão. Essa comissão do Pério por Elas, ela começou durante a pandemia. A SOBRAP foi muito ativa na pandemia, com lives, com eventos de palestras ao vivo. E uma dos eventos era a live Pério por Elas. Mas o Pério por Elas é o primeiro evento físico presencial que a SOBRAP vai fazer depois da pandemia, pós-pandemia? Ano passado já teve o Congresso Internacional de Periodontologia Brasileiro, né, que é da Sociedade Brasileira, que foi em Salvador, ano passado. E ano que vem teremos ele de novo, né? Cada 2 anos esse congresso.
E ele teve no passado em Salvador, aí agora vai ter... É a Sobrap quem é a realizadora desse evento. A Sobrap, é o Congresso da Sobrap. O Congresso da Sobrap. Pois é, tá me chamando a atenção o termo periodontologia, né? Porque a nossa especialidade é periodontia. Sim. Então esse termo aí foi criado, vem de onde? Não, é um termo antigo já, que ele é mais voltado para ciência. Então, como a Sobrap é uma sociedade que ela prega pela prática da odontologia baseada em evidências, então ela usa o termo periodontologia. Sim, estudo da periodontia. Da periodontia, exato. Então, a periodontia seria a especialidade porque ela é uma atividade prática. Sim. Né? Então, se você vê, tem os livros clássicos de periodontia, o Linde, esses são livros de periodontologia. Né? Eu estou te perguntando porque para o público em geral, periodontologia não é um termo muito usual, Muito né? comum, Então a gente deixa bem claro isso também, que a Sociedade Brasileira de Periodontologia colocou esse termo porque é o estudo da odontologia baseado em evidências científicas. Sim. Legal, Armando. E eu já vou passar para outra pergunta que também é interessante. Qual a tua opinião sobre a situação da periodontia, especialidade, ter sido relegada, entre aspas, lógico que ela é uma especialidade muito importante, mas com a entrada do implante na odontologia, acabou que ela ficou meio que escanteada. Né? Isso é uma opinião, uma percepção minha. Uhum. E a tua percepção, que seria de um especialista em pério? Bom, eu te confesso que eu tinha essa mesma percepção quando eu estava na minha pós-graduação. Mais de, 8, 10 anos para cá, isso mudou drasticamente, né? Muito mais atenção tem se dado à periodontia, principalmente por causa do implante, na verdade. A necessidade de você conhecer os conceitos periodontais e de manipulação de tecido mole para desenvolver uma implantodontia de excelência hoje são fundamentais, né? Não existe implantodontia sem uma periodontia sem de excelência. Sem conhecimento, né? Então, hoje, muita atenção tem sido dada à manipulação de tecido mole, tanto para dentes quanto para implantes. Então, eu acho que, sinceramente, desde a minha pós-graduação para cá, a periodontia ela ressurgiu, ao meu ver. Né? Também muito você teve visto cursos voltados para pessoas que trabalhavam há muito tempo com uma implantodontia um pouco mais, entre aspas, ultrapassada, tentando se atualizar, principalmente com questão de enxertos periodontais. Pois é, interessante isso, porque tu falas hoje de uma estética vermelha, né? A estética gengival vermelha, tem a estética branca dos dentes e tudo. E dentro desse processo todo, a enxertia ela foi muito estudada, muito executada, e hoje a gente tem uma questão de enxertos muito diferente do que nós tínhamos no passado recente. Né? E dentro disso, a minha percepção também é que isso precisa ser levado mais à divulgação como um todo, porque tanto a estética funcional quanto tanto a questão funcional quanto a questão estética, a periodontia tem um embasamento muito profundo nisso. Sim. Né? Então, a tua opinião em relação a como divulgar mais esse trabalho da periodontia, porque o clínico, o profissional, o grosso dos profissionais que atuam na odontologia, ele acaba deixando essa periodontia um pouco de lado. Sim. Né? Como nós poderíamos trabalhar, como conselho também, para fazer essa periodontia dar uma alavancada? Por que eu estou falando isso? Em números, nós temos pouco mais de 150, 160 profissionais especialistas em pério inscritos no conselho. Isso é interessante, por quê? Porque nós temos mais de 250 implantes. Sim. Então, precisamos trabalhar mais a pério também, de uma forma que o profissional de odontologia entenda a importância dessa especialidade. Eu acho, né, a minha opinião, eu não sou implantodontista, mas eu estou achando muito relevante as colocações do Dr. Armando aqui, né, meio que a implantodontia que engoliu um pouco a periodontia. E a gente lamenta muito porque ela tem um papel, né, como você estava falando, de fundamental importância.
Eu acho que isso tem que ser valorizado, tem que ser impulsionado através de ações da própria sociedade para que a gente valorize essa periodontia, né? Porque o fim não é só o implante, né? O fim da periodontia não é o implante, né? É muito além de tudo isso, né? Então, o que você poderia, né, dizer, o que você poderia, né, propor para a gente poder alavancar, né, verdade, eu a acho periodontia? Que nós estamos caminhando para uma união de especialidades, né? Concordo. Você ter uma especialidade só que faça tudo isso. Porque a periodontia, isso em muitos lugares fora do país, é assim que funciona. Né? Tem muitos lugares que, por exemplo, nos Estados Unidos, a especialidade em implantodontia não existe. Né? Ela é uma vertente, um serviço. Ela é um serviço. Entendi. Né? Então, você tem um departamento de implantodontia. Ok, quem trabalha lá são os periodontistas, os bucomaxilos, os protesistas. Então, a implantodontia é uma ciência que ela envolve muitas coisas. Porque o implante é em periodonto. Exatamente. E quando você trabalha hoje com as especialidades separadas, você não consegue trabalhar. Nenhuma nem outra. É verdade. Fica então, muito limitado. Hoje, e cada vez mais eu tenho visto isso, a procura de cursos de pós-graduação de implante, que o seu corpo docente seja formado por periodontistas. Né? Esses, pelo menos, se não são periodontistas, são pessoas que buscaram esse conhecimento da periodontia para poder ensinar um implante de alta qualidade. Então, eu não vejo hoje a periodontia com risco nenhum de se enfraquecer. Muito pelo contrário, está só se fortalecendo. E cada vez mais isso tem sido verdade, que hoje nós temos um problema grave, que é uma das doenças do século atual, que se chama periimplantite, que é um problema seríssimo que está acontecendo cada vez mais, porque nós estamos pegando pacientes antigos, de uma época que não se tinha tanto conhecimento. As pessoas têm que entender que não é porque as pessoas faziam coisas erradas. Lógico, problemas... Era o que a gente tinha tem, pro momento. Exatamente. Problemas a gente tem em todas as áreas, em todas as especialidades. Mas tinha muitas coisas que eram feitas no passado que não são feitas hoje. Porque na época, não porque era um bando de maluco, mas sim porque nós tínhamos um conhecimento limitado. Na época. Né? Exato. O professor Laércio Vasconcelos, que é um dos primeiros implantodontistas do país, né? Ele falou uma vez uma frase que eu gravo isso para minha vida inteira e sempre falo em aulas, que a implantodontia é uma ciência cheia de verdades passageiras. Então, uma época da implantodontia, a gente fazia algumas coisas que eu não faço mais hoje. Porque eu já aprendi, já entendemos que é melhor, os estudos saíram, a implantodontia, ela tem um nível hoje, e a periodontia junto também, né? Que se você for pegar, por exemplo, as revistas científicas, das 10 revistas científicas, a última vez que eu vi, que não faz pouco tempo, mas a última vez que eu vi, das 10 principais revistas científicas do mundo da odontologia, tinham 4 ou 5 da periodontia e implantodontia. Né? Das 10 principais, com maior fator de impacto, que é a medida que se usa para você avaliar o grau, o nível da revista em termos de publicação e citação. É uma conta feita baseada nisso. Então, o fator de impacto é uma medida internacional. E essa medida internacional, muitas revistas ainda são da periodontia e da implantodontia. Quer dizer, que mostra que as duas juntas, né? Se completam, né? Se completam e juntamente também com a prótese, né? Então, toda essa parte evoluiu junto, ao meu ver. E a importância de falar sobre isso também é que nós estamos falando de periimplante. No entanto, a peri ela é tão importante para outras especialidades. Uma ortodontia sem pério não existe. Uma dentística sem pério não existe. A endodontia não existe sem pério porque tem todas as relações que estão ligadas com a periodontia. Então, eu concordo contigo absolutamente que a periodontia não deixa de ser forte, apesar de ela ter sido enfraquecida pela entrada do implante. E fico feliz de entender, como tu estás falando, a questão de repente, começar a se pensar em trabalhar a implantodontia, a periodontia como uma especialidade só. Se isso vai mudar no Conselho Federal, se não vai mudar, mas é importante que haja assim, esse sincronismo, essa convergência. Você como professor da UFPA, né? Professor de periodontia da UFPA,
no currículo, né? Já há essa integração? Porque assim, eu te digo, porque eu me formei há uns 20 e tantas e bolinha. E na minha época, era bem assim, bem separado. A questão da periodontia, era aquela questão da ensinar a fazer a raspagem, né? Anatomia periodontal normal, o que era normal e a questão da raspagem. E então implante a gente nem ouvia naquela época se falar. Sim. Então, como é hoje? Como é que está no dia de hoje? Não, hoje esse ensino, né? Hoje a implantodontia, alguns conteúdos são ensinados dentro da disciplina de periodontia. Inclusive, dentro da minha disciplina, eu dou aula de implantodontia para os alunos. Ótimo. Então, que é uma coisa também que eu não tive. Eu não sou formado há 20 e poucos anos, mas quase 20 anos. E eu não tive na minha época também, né? Mas hoje, dentro do meu semestre, do 8º semestre, a gente tem aula de implantodontia. Então, o aluno já tem alguma noção de implante. Isso tá para mudar um pouquinho, melhorar um pouquinho ainda mais, né, num próximo currículo que a Federal está planejando para o 2º semestre, inclusive, para iniciar. Mas assim, mudar... Desculpa, Marcelo, mas mudar em que sentido? Aumentar o conteúdo. Isso é importante, porque a gente acaba falando de educação também. Tu és um educador e as informações são para a educação também. Vocês estão falando de 20 anos, eu falo de 30. Eu me formei, vou fazer 30 anos esse ano. Há 30 anos atrás, se vocês não tiverem implante, eu que não tive. E a relação de se fazer uma exodontia, aquela época para hoje e para 20 anos atrás, foram se estabelecendo como a inversão, né? Antes a gente fazia osteotomia, hoje não, a gente preserva osso para a questão de possível implante. Mas dentro desse panorama, Armando, quando eu fiz faculdade, eram 4 anos, hoje são 5, e provavelmente com novas especialidades isso vai virar 6 anos, né? Porque há necessidade de se atualizar esse currículo, né? Assim como o CFO atualiza o código de ética, a minha época eram 7 especialidades, salvo engano. Hoje nós temos 23 especialidades. Eu, particularmente, acho que não deva ser criado mais especialidades, mas quem sou eu para dizer isso? A tua opinião sobre a criação de novas especialidades, como a ROF, que é a última especialidade aí, e a publicidade ética. Eu já vou entrar nesta questão da publicidade, porque nós temos hoje problemas severos de publicidade. Sim. Hoje um jornalista é contratado por um cirurgião dentista e ele faz o que está na cabeça dele, sem ao menos conhecer o nosso código de ética, que eu já vou deixar aqui também para você, né? De presente também aqui Sorrisos Brasileiros, que é uma revista do Conselho Federal de Odontologia também, né? Então, a respeito da publicidade em odontologia. Marcelo, só complementando aqui, você falou em jornalista. Isso quando são jornalistas, né? Porque o que a gente observa muito são, às vezes, estudantes, pessoas que são da área, na verdade, do marketing. Então, a gente vê muita questão, a questão do marketing, né, de qualquer maneira, em detrimento à questão científica. Exatamente. Mas, por favor. A pergunta que eu quero te fazer, para tu entenderes, foi feita a questão do antes e depois do selfie, né? E por que o CFO restringia? Para não nivelar por baixo, o sarrafo tem que ser nivelado por alto. Logicamente, alguns colegas eram contra isso, principalmente de algumas sociedades que eu não vou mencionar o nome. Mas a tua posição sobre essa publicidade e como tu encaras que o Conselho deveria fazer algo para melhorar isso, me dá uma pincelada nessa situação. Bom, eu confesso que eu também fico preocupado, né, com aquelas coisas que a gente vê na internet, principalmente, né? Mas nós entramos num mundo sem volta, né? As redes sociais vieram para ficar e essa divulgação ela vai acontecer. O que a gente tem que, ao meu ver, é tentar estipular os limites para que isso aconteça. Antes e depois, eu achei que na minha opinião, foi uma evolução positiva, né? Deveria acontecer isso cedo ou mais tarde e aconteceu. E nós estamos aí com antes e depois. Mas eu acho que é só impor limites, afinal nós estamos dentro de uma profissão, né? Então, mas eu acredito que
nós estamos vivendo um boom das redes sociais desse tipo de divulgação, em que uma hora isso vai também tendenciar para uma queda, ao meu ver. Eu vejo isso. Então, quando eu penso em divulgação, eu acho que isso vai muito da cabeça de cada um, né? E eu acho que cada vez mais o papel do conselho é tentar chegar no paciente também, né? Eu acho que instrução para os pacientes, até para eles saberem o que eles vão procurar em algumas situações, talvez seja interessante. Sei lá, não sei se cartilhas, se alguns vídeos educativos, né? Que a gente consiga, que os profissionais que atendem consultório particular consigam divulgar, né, para os seus pacientes, mostrando assim, olha, isso aqui, a odontologia tem que ser feita assim, a gente tem que ser feita assim. Algumas coisas, vou dar um exemplo, que a OAB faz, a gente chega no ouvido do próprio cliente, né? Que eu não sou advogado, mas algumas coisas que eles fazem chegam no nosso ouvido. Isso é uma coisa que me veio na cabeça agora, tá? Que é uma maneira da gente, além de tentar impor alguns limites só na rede social, também conscientizar o paciente do que seria uma coisa mais... um profissional que está trabalhando dentro dos padrões. Não sei Primeiro, eu acho muito válida a tua colocação, acho interessantíssima. E nós não estamos longe disso. Para tu teres ideia, e eu posso te dizer logo... o próximo episódio, um dos próximos episódios a serem gravados é com a OAB, que estamos em comum acordo com eles, fazendo uma cartilha dos principais problemas éticos que a OAB está acatando, aceitando e trabalhando junto com o Conselho Regional de Odontologia do Pará. Nesse intuito de informar, né, a população e a classe também. Sim. E temos também em mente uma campanha para a sociedade, justamente de orientação a ela também. Porque essas orientações, Armando, e isso a gente está trabalhando muito, tem caído no conselho com uma problemática que é difícil resolver por causa da falta de consciência de muitos profissionais, né? Por exemplo, nós temos dentro do conselho atribuições que são dele, mas como hoje nós não estamos com todos os órgãos de fiscalização, regulatórios funcionando dentro do Pará, né? Acham que tudo quem vai resolver é o conselho. Por exemplo, e isso é bom para esclarecimento, a gente também trabalha para esclarecer isso aqui. O doutor Marcelo assinou um contrato com o doutor Armando na clínica do doutor Armando. Se eu assinei um contrato e eu estou insatisfeito com esse contrato, quero romper isso aí, mas como é que eu vou fazer? Vou para o conselho? Não, o contrato é de trabalho. Tem que ir para a Delegacia Regional do Trabalho. Sim. O doutor Armando não está dando condições boas de trabalho para o doutor Marcelo, de que o ar-condicionado não está sendo higienizado de acordo. Eu vou para o conselho reclamar por isso? Não, eu tenho que ir na vigilância sanitária. Entendeu? Então, tudo que está acontecendo de mazelas dentro da relação do profissional da odontologia, ele responsabiliza o conselho para que resolva o problema. E não é assim. Plano de saúde. Plano de saúde tem sido uma coisa terrível em todo o Brasil, porque acham que todo o conveniado, o credenciado, tem que resolver o problema dele no conselho quando é com a ANS. O conselho tem que registrar aquele plano de saúde. Então, isso são esclarecimentos também que a gente aproveita para passar dentro dessa ética e da publicidade que está... Eu também não sou tão a favor da regulação. Então, dentro disso que nós estamos conversando, e a tua explanação foi muito boa também em relação à possibilidade do conselho trabalhar uma campanha publicitária, trabalhar para chegar até o paciente, trabalhar com uma consciência do profissional, também vem com os professores. E aí, como conselheiro, nós pedimos a ajuda de vocês, professores, que estão na ponta dos acadêmicos, porque quando o acadêmico sai e se registra no conselho, ele passa a ser um problema do conselho. E quando ele vem com uma formação deficiente, né? Ou mal informado, né? Todos vão sofrer. Então, dentro disso, aí eu vou te perguntar, dentro da faculdade da UFPA, que é a precursora disso tudo, era a única faculdade que tinha, e hoje nós temos 11 faculdades só na capital, tá? Na região metropolitana. Dentro da faculdade, Armando, como é que tu tens visto essa questão ética dos alunos?
A minha atuação dentro da faculdade, ao meu ver, eu tento, né, mostrar. Eu não consigo assim vislumbrar muito o que o aluno está pensando naquele momento sobre ética. Mas a gente tenta, inclusive, dentro da sala de aula, dentro da clínica, mostrar o que seria o ideal para ele fazer. Né? Como nós pretendemos trabalhar, como nós realmente ensinamos e formamos um profissional. O certo, né? Exato. E o aluno, mas a gente vê que o aluno hoje está muito influenciado pela rede social, infelizmente. Uhum. Então, eu vejo isso aí do cara quando se forma, no outro dia, ele está na rede social fazendo algumas coisas que talvez não fossem tão interessantes. Mas, ao mesmo tempo... o nosso papel é tentar mostrar, né, dentro da faculdade, que o caminho a ser seguido é por aqui, né? O que ele vai fazer depois, infelizmente, a gente não vai conseguir controlar. Mas a gente tenta sempre mostrar o que seria o correto, né, para as pessoas, até para ninguém passar vergonha na rede social. O importante é dar o direcionamento, né? Assim como a gente faz com os nossos filhos, né? E até o final, até o acadêmico receber o diploma. Né? Mas infelizmente hoje a gente, né, sabe que tem instituições que aliciam acadêmicos também. Então, quer dizer, é meio que hoje em dia a gente está numa briga, né? Que a gente, o profissional, os professores, os educadores tentam fazer o seu papel da melhor forma possível, mas tem também algumas instituições que estão agindo de maneira também incorreta, né? Antiética, né? E aí fica difícil também, né? Então, assim, os embates são inúmeros. Eu posso falar porque eu fui aluno do Armando. Né? Então, a gente eu fiz especialização em implante e ele era um dos professores que eu fiz implante com aquela equipe, naquela instituição, porque eu acreditava que aquela equipe era realmente uma equipe bem diferenciada. Não que outros não sejam tão bons quanto ele, mas eu me preocupo muito com todos esses professores atuando de uma maneira individualizada, onde eu sei da tua preocupação tanto com a questão técnica quanto com a questão ética, mas eu gostaria de fazer um apelo a todos os professores que também trabalhassem com ênfase na parte técnica, mas também na parte ética da odontologia, porque mesmo com todas as dificuldades que o Conselho tem e tem tentado reverter muitos casos, as coisas aparecem. Por exemplo, Armando, vou voltar para uma questão acadêmica. Há um mês atrás, uma acadêmica colocou no WhatsApp uma foto de um lubrificante íntimo, acho que tu viste, né? Dizendo para viralizar aquilo, porque era um absurdo um professor pedir na lista um lubrificante íntimo para ela. Ela sabe que a gente precisa do lubrificante íntimo, com uma vaselina, como qualquer um que tenha marca comercial. E ela colocou isso de uma maneira pejorativa, como se fosse um absurdo o professor ter solicitado. Eu não vi isso, não. Cara, eu tenho isso, entendeu? Então, olha só, o acadêmico vai fazer uma situação dessa e que passa uma mensagem para quantas pessoas ali? Sim. Uma loucura, entendeu? Então, essa publicidade, essa falta de ética... Agora eu te pergunto, o que foi feito dentro dessa faculdade para essa aluna? Ao menos chamaram para que ela tivesse noção do que é um lubrificante íntimo para ser usado em odontologia e do que ela fez. Sim. Tu estás entendendo? Entendi. Essa é uma preocupação nossa do Conselho. Sim. Porque acaba denegrindo a imagem da odontologia, nivelando o sarrafo lá embaixo. Sim. Entendeu? Então, essa é uma questão. Mas vamos lá, Penélope, passe para outra pergunta, porque essa aqui a gente já teve muita conversa sobre ela. Essa questão do conselho, Marcelo, a gente ouve toda vez, em todos os episódios, né? Porque o conselho tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas eu vou jogar agora para você. O conselho sozinho ele não consegue executar, até porque são muitas atividades.
professor Armando, eu jogo o quê? Para as associações, para as sociedades, que também tem esse papel fundamental dessa valorização do especialista. Eu sei porque eu sou odontopediatra, eu sou inscrita na ABOPED, e lá dentro a gente sempre fez uma campanha muito forte de valorização dos odontopediatras, e uma campanha para a sociedade, para que procurem especialistas registrados, inscritos nas associações. Por quê? Porque a gente tem ali uma normatização a seguir, uma questão de educação continuada também, que é importante. Então, assim, eu acho que as sociedades, as associações também deveriam pegar para si isso daí, né? Valorizar mais, dar mais importância para aqueles, para os colegas, para a sua classe, entendeu? Sim. Então, assim, é uma bola que eu estou devolvendo para você, né? E dizendo, o Conselho tem as suas atribuições, que são inúmeras, mas as sociedades, as associações também têm as delas, que deveriam ser melhor executadas, ao meu ver. Inclusive, eu vejo a Sobrap, que é essa que eu posso falar hoje em dia, ela tem uma preocupação muito grande. Inclusive, a Sobrap tem a gente está tentando, na verdade, de uma maneira de padronizar esse ensino e valorizar o profissional. De que maneira? Logo a Sobrap terá um board de periodontia também. Ótimo. Então, isso está em vias de acontecer já. Então, nós teremos uma prova de periodontia para especialistas, né? Para você, após, isso vai ser uma conversa que ainda... Uma prova de proficiência. De proficiência, pós-especialidade, para nivelar esse ensino. E dessa maneira, você controla os cursos em termos de melhorar a qualidade do ensino. Né? Porque se não se adequar... Exato. E outras coisas que a Sobrap vem fazendo, por exemplo, que as pessoas não sabem, mas nós temos um curso chamado Pério Raiz, que é um curso online, que tem palestras a cada 15 dias online, professores renomados, e dos assuntos, desde o assunto básico até os assuntos mais estéticos, que é o que todo mundo mais gosta. Então, nós estamos, dessa maneira também, padronizando o ensino, de uma maneira que eu assisto o curso para ver a maneira que a gente vai ensinar o mesmo assunto. Mas isso é uma padronização já da pós, né? Sim. E a questão que a gente também tem, o primeiro reflexo é na graduação, né? Por exemplo, alunos de graduação estão fazendo pós-graduação em alguns casos. E eu não vou entrar agora porque a gente está com um tempo muito escasso, já deu meia hora ali, como a gente tinha conversado. E vou te dizer assim, hoje nós temos uma outra grande preocupação junto a essas sociedades e associações e sindicatos, é que o Conselho precisa de todos trabalhando em conjunto com ele, né? Estás falando da Sobrap, que a Sobrap eu te indiquei há uns 5 anos atrás, né? Ainda estava como presidente da BO. Mas hoje nós temos, por exemplo, no Pará, mais de 10 entidades de classes odontológicas, das quais tem umas 4 que não estão funcionando. Sim. E a SOP é uma delas, né? Que é a Sociedade Paraense de Implantodontia, Periodontia e Cirurgia. A SOP, nós temos o próprio sindicato também. O que é uma pena, né? Porque, como você falou, né? Quase, né? Se for ver, a maioria das revistas científicas é voltada a pério e a implante. Exato. A SOP, o último presidente da SOP foi o Sérgio Ciso, né? Hoje a SOP está inativa. Eu não tenho informações mais sobre isso. Eu não converso sobre SOP, acho que desde antes da pandemia. Então ela não está funcionando. Ela não está funcionando, né? Mas ela consta ainda como se tivesse ativa. Né? Então isso é uma das coisas que de repente é um desafio que eu te proponho que o Conselho procure ajudar também a tentar reativar a SOP, de repente, em parceria com a Sobrap, porque seria uma sociedade paraense também. Né? Então, a gente tem toda essa situação. Funcionam outras entidades paralelas, a BORA, a BOPED, né? A SOEPA, que é de endo, e, de repente, a SOP, muito até forte, porque... né? Pode voltar a funcionar. Sim. Mas dentro desse panorama todo, Armando, e assim, a gente está entrando já no limite dele, né? A gente também está se atualizando com o Conselho Federal. Nós nunca vimos o nosso grupo, nesses mais de 2 décadas de trabalho com odontologia,
um Conselho Federal tão atuante. Nós conseguimos 2 veículos agora para melhorar a fiscalização. Estamos fazendo um processo seletivo para contratar mais uma equipe de fiscal. Tudo o Conselho Federal está nos dando um apoio logístico, financeiro, técnico, para que isso se resolva, né? O CIOSP, tu estiveste lá no CIOSP agora, eu até assisti um curso teu maravilhoso também, né? Total apoio do Conselho E o CFO Federal. lá trabalhando junto com o CIOSP, junto com a PCD. Então a gente vê um Conselho Federal vindo de uma intervenção, também como o nosso Conselho Regional veio, mas imbuído para melhorar a odontologia. Lógico que vai haver problemas, vão haver falhas. E dentro disso tudo que está acontecendo, Armando, eu quero te dizer que você é um professor que tem a capacidade total de nivelar essa odontologia por cima. Entendeste? Não só na implantodontia, mas na pério. O teu trabalho é muito bom, a gente sabe onde tu trabalhas, todas as entidades que tu trabalhas. E gostaríamos que deixasses uma mensagem para o nosso público, olhando para essa câmera aqui. Essa aqui, né, Gabriel? Olhando para essa câmera, deixando uma mensagem para o nosso público a respeito das tuas expectativas perante a odontologia e perante ao Conselho Regional de Odontologia, que vem de um processo muito problemático, desgastante, mas que tem tentado, de todas as formas, mudar um pouquinho o rumo da odontologia paraense. E só para completar, a gente não quer isolar, não estamos falando só como conselho, como eu estava falando para você. A gente quer trazer conosco, né, parcerias, né, com todas as associações, sociedades, para que a gente possa crescer juntos e que a gente possa valorizar. A gente falou tanto que a periodontia está um pouco sumida, né, está um pouco ofuscada, então vamos tentar com tudo isso para que a gente consiga elevar mais essa questão das especialidades. E o conselho está de portas abertas. Sempre. Certo. Bom, a mensagem que eu queria deixar, eu queria primeiro agradecer esse convite e essa oportunidade. Eu queria parabenizar vocês do Conselho, que eu acredito que vocês estão no caminho certo. Ao meu ver, o Conselho está bastante atuante. Esse podcast aqui é uma das provas disso, né? E com ações atuais e modernas, né? Então, nós estamos passando por um outro nível de gestão, que as próximas gestões vão ter que se adaptar e para melhorar vão ter que trabalhar mesmo. Então eu queria parabenizar isso. Eu como periodontista, eu vejo que a gente tem que trabalhar com os nossos alunos para mostrar que a nossa especialidade ela tem um papel importantíssimo na odontologia do modo geral. Então, como o professor e como formador de opinião, eu tento sempre mostrar isso, né? E como eu adoro a especialidade da periodontia, eu trabalho muito com implantes, mas como eu gosto da periodontia, a periodontia é sim a minha especialidade mãe. Então nós sempre buscamos tudo que eu trouxe para a implantodontia, eu trouxe da periodontia e graças a Deus isso está dando bons resultados. Então eu espero realmente que nós caminhemos para um futuro da nossa odontologia do modo geral com respeito, né? Com respeito ao nosso paciente, a gente sempre buscando se aprimorar para que o nosso paciente sempre receba o melhor, sempre com responsabilidade, sem achismos, né? Baseado sempre na evidência científica, que esse é o ponto mais forte, o que sempre deve nortear os nossos tratamentos. Jamais procurar opiniões próprias, né? A experiência profissional, obviamente que ela conta, mas ela tem um limite e o limite dela é a evidência científica, que deve sempre ser a mãe e o nosso guia dentro dos nossos tratamentos. Então, a minha mensagem é que você, profissional, procure sempre a atualização, procure sempre se basear em tratamentos consolidados dentro da literatura, para que o seu paciente e que a nossa odontologia seja sempre valorizada. Quanto mais gente estiver fazendo uma odontologia de excelência, vai ser melhor para todo mundo, porque a odontologia vai ser mais valorizada e as pessoas vão poder viver melhor com a odontologia, fazendo uma odontologia de ponta.
Obrigado. Doutora Penélope, suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, né? Como eu falei no início para você, para mim é um aprendizado. Eu estou aqui com você batendo um papo e aprendendo sempre um pouco, me atualizando também, tá? Gostaria de agradecer em nome do Conselho, tá? Um agradecimento pessoal e também institucional, tá? A sua vinda aqui, a gente sabe como foi complicado, né? Como hoje conseguimos concretizar e que você sempre será bem-vindo aqui conosco e o que precisar da gente, a gente está sempre à disposição. Ok, obrigado, Penélope. Bom, encerramos mais um episódio do OdontoCast, o podcast do CRO Pará, com o professor Armando Lopes Pereira. E dizer para vocês que assistam, porque realmente tem muita coisa legal para vocês aprenderem também mais um pouquinho e melhorarem a curva de aprendizagem de vocês. Grande abraço a todos, até o próximo episódio. Até lá.